Oi, eu sou o David. Olá, eu sou o Clayton. Oi, eu sou o Hiroshi. E aí, eu sou o João. E tu tá ouvindo ao Fala Fala, gay! gay! Iu. Yes. E aí, E... gente, como E aí, estão? gatinhas? Tudo bem com Ai, amiga, vocês? hoje vou ficar melhor depois de hoje, eu tenho certeza disso. Depois desse episódio, você vai ficar boa? Sim, amiga, certeza. Então Todas tá as minhas bom. energias estão nesse episódio de hoje, entendeu? Vai ser sobre isso. Todo Você é mundo indo pro Rock in renovada. Rio Uma depois do mesma mulher. episódio. Ah, Sim. sim, claro. Eu vou dormir e sonhar que eu tô lá dentro, né? Só se for assim. Indo assistir o Rock in Rio. Ai, amiga, nem me fala, isso é gatilho pra mim, hein? Já é uma coisa pra gente resolver aqui nesse episódio. Meu Deus. Gente, antes de começar o episódio, vamos dar os recados. Por favor, Clayton, os recadinhos. Gente, toda semana é a mesma coisa e nada muda. Essa é uma constância na nossa vida. Por favor, siga a gente nas nossas redes sociais, Fala Gay Podcast, segue lá no Instagram, interage com a gente, entendeu? Dá seu feedback, curte os nossos posts que a gente coloca semanalmente, por favor. Comenta lá, entendeu? Comenta qualquer coisa. Esse episódio de hoje, principalmente, eu tenho certeza que vai ter muitas coisas para vocês discutirem com a gente, entendeu? Por favor, interajam com a gente. E compartilha também quando você estiver ouvindo. É isso. Segue a gente no Twitter também, filha da puta, que o David está lá se esforçando muito. É um trabalho muito É, árduo para ela ficar compartilhando memes e curtindo toda fotos hora. de toda hora, entendeu? Então, por favor, deem esse engajamento pra gente lá do Twitter, que a nossa amiga precisa, entendeu? É sobre isso. Tchau. É isso. Hiroshi, os recadinhos também. E vocês que estão ouvindo a gente aí pela sua plataforma de streaming favorita, por favor, Não segue a aguento. gente, dá uma ativar nas notificações, compartilha com seus amigos, vai lá no YouTube, curte também, segue a gente lá, a gente tá colocando vídeo toda semana. Vai no Spotify, avalia a gente, já tem 82 pessoas que avaliaram a gente. Muito obrigada a todos vocês, mas a todas as outras pessoas que estão Aê! ouvindo e ainda não avaliaram, vocês podem lá avaliar, por favor. Para agora, 2 segundinhos, vai lá, você clica em avaliar 5 estrelinhas. Não vai cair o dedo, eu juro pra vocês. É bem Talvez tranquilinho. caia. Talvez Né? Vocês vão. caia, mas talvez não caia também, né? A gente tem que trabalhar com essa probabilidade. Sim, Então vai lá, a gente tá esperando você curtir e compartilhar a gente nas suas plataformas de streaming. sim. A Mas gente eu amo que sente toda vez daqui. que a gente pede, o pessoal vai lá e classifica. Porque da última vez acho que tinha o quê? 77, 78, né? É isso Aí mesmo. agora tem 82. Ai, nossos Muito ouvintes são de legal. milhões. Obrigado quem tá Muito que classificando, bem. chegando e classificando. 5 estrelas para todos nós. Muito Cinco obrigado, estrelas. Se gente. for menos que isso, por favor, não Não, classifique então, hein? Fica... por favor, Muito isso. obrigado. Gente, o episódio de hoje, olha, quem ouviu o último episódio já concluiu que a gente é doida mesmo. A gente tá muito doida. Por quê, Será, amiga? Eu não amiga? entendi. Será? Eu não tô entendendo. Por que que a Não, gente é fugindo doido? as coisas, misturando os assuntos, tá uma coisa assim, endoidada. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é psicólogo, João, e ele produz conteúdo no Instagram dele acerca de questões também de saúde mental. E ele é o nosso convidado de hoje, o João Jacobs. João, por favor, entre, sente no sofá e fale um Sinta-se em pouquinho de casa. você. Sinta-se Por em favor. casa. E aí, gente, antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo pelo convite, né? É um prazer estar aqui, conversar com vocês, sobre saúde mental LGBT, né? Que é um tema que eu penso que é extremamente importante, que é muito apagado, assim, dentro da nossa comunidade, tanto dentro da faculdade de psicologia também, né? Uhum. Mas enfim, né, queria agradecer mesmo, né? Então, sou psicólogo, né, formado em psicologia desde 2018 e atualmente eu foco mais em saúde mental LGBT, né? Muito obrigado mesmo, prazer estar aqui. Aí, arrasou. Imagina. A gente que É, agradece. a gente que agradece, João, e é muito legal. Eu acho que eu nunca passei, assim, eu já fiz terapia, já acho que já passei por 3 psicólogos, mas acho que eu nunca conheci, assim, pessoalmente, um psicólogo LGBT mesmo, assim. Eu já tive, já conheci pessoas que fizeram terapia com pessoas que eram com psicólogos, né, LGBTs, eu acho que faz toda a diferença, né, quando o LGBT faz terapia com um psicólogo que também é LGBT, que acho que tem probabilidade maior de identificação e tal. Acho que é mais fácil, né? Não Uhum. sei.
Não, exatamente, exatamente. Tem toda uma questão de vivências, assim, né? Que, por exemplo, tem desde aquela coisa bem basicona, por exemplo, um paciente meu, João, fui no Grindr esse final de semana. A pessoa não precisa explicar o que que é o Grindr, né? É, Né, exatamente. então, essa questão existe, mas também de vivência. Às vezes, algumas questões, talvez eu já vivi na minha vida pessoal, então ajuda a ter aquele processo basicão de empatia. Mas também porque existem não teorias, mas conhecimentos da psicologia que são focados em pessoas LGBT, na comunidade LGBT, né? Uhum. Que o que a gente observa muito é que existem muitos padrões, na verdade, de saúde mental em pessoas LGBT, né? De sofrimentos, de questões como até falei esses dias lá na parte de regulação emocional. Então, se a gente for ver, assim, existe uma demanda teórica também específica da nossa comunidade, né? E o fato é que muitos profissionais, pelo menos minha graduação, não se falava em nada disso, assim. Eu penso que, na verdade, não se fala na maioria hoje dos cursos, assim. A gente só aprende o geralzão, mas não tem um aprofundamento. Eu mesmo só fui descobrir que existe uma psicologia focada em pessoas LGBT depois que eu me formei, né? Nossa. 2 anos depois que eu me Nossa. formei, Eu né? também não Porque não... sabia que tinha algo assim focado exatamente para a comunidade, não. Uhum. Até a gente chama de teoria afirmativa, basicamente, ou terapia afirmativa. Não é uma linha da psicologia, tipo, a gente tem a psicanálise, a TCC, que é a minha, né, cognitivo-comportamental, mas ela não é uma linha da psicologia, mas ela é um conjunto de conhecimentos dentro da psico que é focado na nossa comunidade, assim. Ela é afirmativa porque justamente a gente afirma a identidade de gênero e orientação sexual mesmo, né? Inicialmente ela foi feita, né, feita entre aspas, assim, foi desenvolvida para trabalhar com homens gays, mas hoje a gente obviamente ampliou esse espectro, assim, né, para pessoas Uhum. trans também, por exemplo. Que ótimo. Eu Inter- quando fiz terapia, eu buscava mulher para ser atendido. Eu não conseguia exatamente ser atendido por um homem. E eu não Uhum. cheguei nem a pensar a pesquisar profissionais LGBTs, mas eu já sabia que eu não queria ser atendido por um homem, que para mim ele não ia conseguir se conectar comigo ali, ele não ia conseguir dar um atendimento para mim, não ter empatia ou achar que os meus problemas e os meus dilemas seriam vazios ou superficiais. Para mim eu tinha isso na cabeça. Eu sei que isso é um preconceito, tá errado também. Mas para mim é muito claro. Se for para fazer terapia, eu preciso que seja uma mulher para me atender, ou agora um profissional que seja LGBT. Uhum. Isso é muito comum, na verdade, porque o que que acontece? Claro, tem aquela questão toda e tal, mas se a gente for de preconceito, mas se a gente for pensar, geralmente, ah, pensar na nossa história mesmo com pessoas LGBT, geralmente, quem eram as pessoas que praticavam bullying com a gente lá na infância? Exato. Geralmente Exatamente. eram os meninos, né? Tanto é que muitos LGBTs, muitos meninos gays, por exemplo, cresceram acompanhados de meninas. Porque Sim. justamente assim Uhum. existe um acolhimento maior, existe toda aquela questão de menino sempre foi mais aquela coisa agressiva, aquela coisa mais física, aquela questão assim, e que praticavam bullying com a gente. A gente cresce, isso é muito comum em pessoas LGBT, né? O medo, né, de homens héteros cis, né? O medo, assim, a dificuldade de interagir, porque geralmente o homem hétero cis de hoje talvez tenha sido o que praticou bullying com a gente ontem, né? Obviamente isso não é uma regra, né? Mas a Sim. gente tende a tomar isso, a gente cria essa mecanismo de defesa, vamos colocar assim, a gente generaliza para todo mundo a nossa vida, né? Evitar situações, né? Isso é real, realmente. Exatamente. Eu acho que isso desde também, tipo, se tiver um chefe que é um homem cis hétero, ou se você tá na rua e precisar e ver um policial que você precisa de ajuda, se tiver uma mulher, você vai direto na policial feminina, ao invés do policial, né, que é um hétero cis e tal. Real. A gente tem uma resistência mesmo, né, ao homem cis hétero, assim, eu acho que, particularmente, eu tenho muita resistência, assim, mas às vezes eu, mesmo assim, eu ainda falo assim, mas eu prefiro também. Sempre passei com psicólogas mulheres, que eu acho que eu tenho uma identificação melhor. Eu acho que é porque eu acho que tem um acolhimento mesmo, como o João disse, tem um acolhimento mais. É provável que tenha um acolhimento maior mesmo. Mas a diferença é essa. Eu acho que
como você citou, se for falar alguma situação como o Grindr, não ter que explicar, né? Se for para Toda a um. situação vexatória do que é um grind. É, Todo o exatamente. mercado Ai, obscuro que é o grind. eu não cheguei, eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre aplicativo com a minha psicóloga, mas eu já tive que explicar, tipo, detalhadamente umas situações que, tipo assim, falei, meu Deus. Aí hoje eu penso, se fosse um profissional LGBT, né, um psicólogo LGBT, talvez a sacada já fosse mais fácil, né? Enfim. Mas eu achei interessante isso do ter que explicar o Grindr. Acho que muita gente deve ficar, meu Deus do céu, e agora? Eu vou falar disso aqui e ela vai. Ela vai me achar que eu tô doido. Aham. Vai fazer o que com isso? Realmente, mas vai fazer o quê? É assim, gente. Assim que a gente. Mas a Desse jeito. pessoa, tipo, ela não usa foto no Grindr? Como assim? É, Tipo, Aham. macho com macho, entendeu? É desse Ai, jeito, gente, eu assim. nunca fiz terapia, mas eu fico pensando, eu tô pensando agora que vocês estão falando. Mas, gente, eu acho que eu morreria de vergonha também de chegar e falar assim. Se eu chegar e falar assim, ai, gente, eu tava usando Grindr, não sei quando. Aí a pessoa fala, não, mas o que é Grindr? Explica pra mim, o que que você faz lá dentro? O que que você, o que que você tá é, buscando? Eu falei, gente, eu não sei se eu conseguiria explicar. Deixa Acho que abaixo, você vai eu já falar. criaria um bloqueio, talvez, de tentar Real. explicar pra uma pessoa que não é LGBT. ou aquelas situações do ghosting, né? Quando você tá conversando e a Sim, pessoa sim. depois some e tal, até chegar né, você tem que explicar todo o roteiro de como você chegou àquilo ali, né? Uhum. E aí, acho que se fosse um profissional LGBT, já ia falar, ah, ghost, eu sei do que você tá falando. Sim. Até aquelas questões, né, gente? Tipo, até o passivo, o ativo, questões Sim, assim, né? Que até, por exemplo, dentro da comunidade LGBT, muitas pessoas, por exemplo, até preferem sexo sem penetração, que é uma coisa que tem aparecido muito. E sim. muitos falam, tá, mas como assim não tem penetração? Como assim? É que no sexo é muito comum, né? Então, É. é essas diferenças, assim, né? Eu já tive que explicar o que que é passivo e ativo, versátil, e isso é um Ai, pouco gente. constrangedor. No fim, você que tá fazendo terapia com ela, amiga. Ela que tá aprendendo com você. Você passa esse tempo todinho Exatamente. explicando e no final sai do mesmo jeito que entrou. Real, realmente, total isso. Eu não tinha pensado por essa ótica também, sabia? Não teria como pra mim. Então, eu tive essa sacada agora também. Mas falando sobre o aplicativo e até a situação do ghosting, acho que aqui, provavelmente aqui todo mundo já sofreu ghost, né? Em Não sei. aplicativo. Nossa, Não! não sabe. Ai, que... Ai, Cleiton! Ai, Ai, Queen, gente, não, Cleiton, desculpa. dá o entendeu? ghosting. É isso, gente. Eu sou o lado ruim da história, desse jeito. Eu já vi alguns conteúdos, alguns influencers, né, personalidades falando sobre ghosting na internet. Acho que, se não me engano, até a Lorelai já falou sobre ghosting, discorreu sobre esse assunto e como que chega, né, na pessoa que dá ghost e tal. Eu não me lembro, não sei, não tenho certeza se o João já fez também conteúdo também Eu sobre isso. fiz um postzinho sobre um tempo atrás. Ah, Sobre você o. pode Aham. falar um pouquinho pra gente sobre o ghosting, o porquê que as pessoas. Eu não me lembro de ter dado ghosting em ninguém, assim, acho. Provavelmente já dei ghosting em alguém, sim, mas eu não Quem me bate recordo esquece, agora. amiga. Quem bate esquece. Exatamente. E podem Mas, entrar todos os ficantes do Deus. A gente trouxe aqui todo mundo, uma lista de 50 pessoas que ficaram esperando essa mensagem, amiga. Se mas prepara. é uma coisa interessante essa coisa a gente falando do aplicativo e do ghost, sobre às vezes você tá conversando com uma pessoa. E aí parece que você está interessado, você sente que você está interessado, a pessoa também está interessada, e aí depois, do nada, esse interesse some, e aí você, tipo assim, não sabe nem como você, tipo assim, sai daquela situação, né? Eu acho que talvez, não sei, o João pode falar com, né, é, que talvez seja, tipo, isso, a pessoa, por isso que a pessoa some, não sei. Eu não lembro de ter dado ghost, e eu acho que deve ser isso, não sei. O que que você acha, João? Eu penso assim, que na verdade é o tipo de problema que tem mil explicações, na verdade, e que depende de muito de cada pessoa, assim, da construção de cada pessoa, assim, para a gente conseguir dar uma resposta. Mas Sim. uma coisa que eu penso, assim, uma coisa geral, assim, que eu acho que afeta todos nós, inclusive pessoas Uhum. não LGBT,
é de que a gente vive hoje num mundo muito moderno, né, gente? Em que, assim, a gente quer fazer as coisas, tá a uma distância ali de um botão no nosso celular. A gente consegue fazer acontecer. A gente consegue comprar comida, a gente consegue sexo, se for necessário, a gente consegue tudo isso de forma muito rápida, pelo nosso celular, por exemplo, né? E isso faz com que a nossa questão de tolerância à frustração baixe muito, porque a gente consegue tudo que a gente quer muito na hora. Uhum. Então, o que que acontece, né? Isso faz também com que diminua a nossa habilidade de comunicação. Então, se a gente for, por exemplo, olha, dizer, olha, não tô afim, não sei o quê, não sei, não bateu. São conversas que a gente não gosta de ter. E Sim, tá sim. tudo bem, Sim. É. ninguém gosta de ter que comunicar essas coisas. Só que por a gente ter talvez essa baixa tolerância já à frustração, assim, e também essa dificuldade de se comunicar, devido a toda essa modernidade que a gente vive hoje, porque, por exemplo, se a gente não quer mais ver alguém, a gente tem lá o botãozinho de bloquear, a gente não precisa trocar uma palavra com a pessoa, vai lá e bloqueia e acabou. Né? Se é uma coisa legal ou não de se fazer, é outros 500, mas Uhum. É. é Existe essa possível funcionalidade. fazer, né? Então, conversas difíceis, a gente pratica menos devido a isso, né? O que Uhum. torna, às vezes, muito mais fácil dar o ghosting, porque é aquela saída, assim, mais rápida, a pessoa também não está na nossa frente, tem toda a distância do digital, né? Fica aquela coisa, Sim. será que viu minha mensagem? Será que não viu minha mensagem? Será que, sei lá, o celular quebrou? Será que não sei o quê? Então, existe todo esse ambiente mais nublado, digamos assim, que a gente não sabe que se a pessoa está na minha frente dizendo, ah, não quero mais, né? É. Então, e tem uma outra coisa, que aí eu penso que já é mais também de homens gays também, que é um fator significante, é que muitas vezes, né, o homem, na verdade eu não falo nem homem gay, mas homens no geral, por mais que a gente até fale que a gente está interessado em relacionamento e tal, muitas vezes por a gente lá atrás, a gente não ser educado sobre os nossos sentimentos, né? Que se a gente for pensar, meninos não são educados sobre sentimentos. Na Uhum. verdade, Sim. sentir é errado. Então, a gente tem dificuldade de interpretar o que a gente sente. Às vezes a gente até pode querer uma relação, mas aí, sei lá, a gente tá gostando da pessoa e o desejo some. Muitas vezes isso é porque a gente não quer uma relação, né? Porque Uhum. a gente quer adrenalina, a gente quer aquela conquista, né? Que os homens na nossa sociedade, gays ou não, são medidos pelas suas conquistas. Sim. E Sim. às vezes ter aquela conquista já é suficiente. E aí o que que se faz com isso? É mais fácil dar o ghosting também. Então, Sim. na minha opinião, assim, eu acho que tem muitas, muitas, muitas razões pelas quais isso pode acontecer, assim. Então, às vezes até mesmo de cultura, né? Uma pessoa que vive, por exemplo, num grupo de amigos, numa bolha social, digamos assim, que dá ghosting é normal. Ah, só deixa de responder, não. O que que É. ela vai fazer, né? Por aprendizado, ela vai fazer a mesma coisa. Então, eu penso É. que tem muitas razões, assim. Sim. Real. Real. Fui A assim. cara Eu do falei Cleiton de que demais. dá ghosting. Não, Cleita, para de amiga. dar ghosting, viu, Cleita? Não dando gosto de ninguém, amigo. Dando gosto da minha vida mesmo. Eu que vou fugir dela e é isso. Vou parar de responder. Vou parar de responder minhas tarefas diárias. É isso que eu vou fazer. Mas eu acho que isso é muito total. Acho que o que o João falou é muito fácil, né? Tipo, e isso também faz com que a gente não aprenda a ter conversas difíceis, não aprenda a É. amadurecer, ter diálogos importantes e decisivos que a gente já falou aqui sobre ter conversas difíceis aqui no podcast. E a gente acaba meio que fugindo. É muito mais fácil você parar de ir respondendo até chegar à parte de bloquear do que você simplesmente falar, olha, pra mim não deu, a lua não virou, não bateu. E é isso. Já segue a tua vida e eu vou seguir a minha, entendeu? Acho que é muito isso mesmo. E a questão também é de ser restritamente, né, agora falando sobre o homem gay, né, acho que os homens são pouco responsabilizados, né, e aí não sente essa responsabilidade de finalizar ali, de fechar aquilo ali e falar assim, ó, não tem interesse, né, então acho que é mais ou menos isso mesmo, e o que o João falou também. Talvez um pouquinho também de baixa autoestima, às vezes, não sei, aceitação pessoal, não sei, mas acho que muitos essa questão de não se responsabilizar, não quer se responsabilizar. O homem acho que tem essa dificuldade de conversar e finalizar, né? Os ciclos, assim, eu acho. Mais fácil sumir, né?
Até às vezes é uma questão até de não machucar mesmo também. Tem também essa possibilidade, né? Já teve pessoas que me falaram assim: ah, João, eu não gosto de dar o ghosting porque, não sei, se fosse comigo, a pessoa chegasse na minha cara, olha, não gostei. Para mim seria muito pior do que a pessoa sumir, né? Então, Uhum, aí eu faço isso porque eu sei que comigo seria assim. Então, tem até questões pessoais também nisso tudo, né? uhum. Isso vai de cada pessoa também, né? Vai do histórico da vida, né? Enfim. Uhum. E carência, gente, carência de afeto e dificuldade de entrar em relacionamentos. Vocês acham que os gays, restritamente, têm dificuldade com relacionamentos? São realmente uma galera que é difícil, assim, de engatar relacionamento, assim, por carência, enfim. O que que vocês acham? Um de Eu cada acho que vez. sim, amiga. Eu acho que sim. Primeiro tem a parte de querer saber se você realmente quer estar num relacionamento, entender isso. E Uhum. também tem toda aquela coisa que a gente já sabe, tipo, a gente começa a viver nossas experiências sexuais mais tarde, começa a se conhecer mais tarde, a É, se entender mais tarde. E quando começa esse processo, a gente quer tentar fazer tudo de uma vez. E Exato. acaba meio que atropelando e não sabendo lidar com os sentimentos e interpretar da forma certa. Tipo, se eu quero ter um relacionamento, se eu só quero transar com alguém, se eu só quero conhecer alguém, ou se eu quero seguir uma linha, um passinho de cada vez. A gente geralmente se embola tudo ali e vai tentando se encontrar e fazer dar certo. Aí acaba dando errado. Que é o, que é o tradicional, dar errado no relacionamento gay, dá errado. É o fato é, desse jeito. Mas Exato. eu acho que o João pode falar com mais propriedade sobre isso. Eu vejo assim, né, de que para pessoas LGBT, às vezes, até a possibilidade de ter um relacionamento, às vezes é algo muito distante, assim, né? Isso é uma coisa que às vezes até eu penso pessoal fora da nossa comunidade é meio até bizarro de internalizar isso, porque é aquela questão, o pessoal hétero, geralmente, hétero cis, obviamente, né, compra muito aquela ideia que eu coloco, né, aquela régua heteronormativa, né, de estudar, namorar, depois lá Uhum. pelos 25 já pensar em, talvez até mais tarde, né? Não sei porque eu não sou, não sou hétero, mas talvez lá pelos 25 já se casar e não sei o quê, ter 30 no máximo, já ter filhos, é aquela coisa toda, né, Sim, gente? aquela Uhum. regrinha. E, bem, por a gente até não se encaixar nisso e tal, mas, ou seja, o que eu quero dizer é que pessoas héteros já têm toda essa receitinha de caminho, digamos assim, que a gente não tem. Então, é. às vezes, até mesmo pessoas LGBT crescem ouvindo, porque não tem como ter um relacionamento sendo LGBT, porque, sei lá, gays são promiscuos, Uhum. e não sei o quê, e aquela palhaçada toda que a gente escuta, tira até a possibilidade de a gente até pensar em ter um relacionamento. Olha, então quer dizer que eu estou fadado à solidão, então quer dizer que eu estou fadado a nunca conseguir isso, mesmo que eu queira, Uhum. né? Então, até mesmo pensar em ter um relacionamento, às vezes, na nossa comunidade, é difícil por causa de toda a carga de preconceito que a gente já carregou até então, né? E aí, claro, né, gente, por a gente ter aquela questão de homofobia internalizada, né, que a gente sempre fala, né, que a gente internalizar todo o ódio a pessoas LGBT, tanto para a gente, mas também até reproduzir com outras pessoas da comunidade, tudo afasta, assim, né, das nossas, da possibilidade de construir relações afetivas, né? Uhum. Uhum. O que você falou, o que a Cleita falou agora, eu também tava pensando aqui. Eu tô até falando um pouco agora porque eu tô pensando tanto nesse episódio. Que antes de estar Calma, em um amiguinho. relacionamento, eu lembro que teve uma época que eu cheguei a pensar mesmo, acreditar. Tipo, falei assim, nossa, eu acho que eu não vou ter um relacionamento. Porque você olha assim ao seu redor, você não vê casais LGBTs andando de mão dada. Sei lá, um casal LGBT de 50 anos. Eu nunca vi isso na minha vida, assim, quando eu era mais jovem. Então eu Sim. cheguei um tempo a acreditar mesmo, que falar assim, não, realmente não tem como ter um relacionamento. E aí, quando a gente. Aí tem o fato de eu me descobrir mais, me aceitar um pouco mais velho, eu já tinha 26 anos quando eu me aceitei, contei pra minha família, tudo. E aí fica toda aquela questão, tipo assim, nossa, agora eu tenho pouco tempo. Então, a primeira pessoa que você se encontra, que você encontrava, que você achava que tinha a mínima possibilidade de dar certo, aí você fazia o que eu fazia o que a Cleita comentou. De tentar fazer tudo ao mesmo tempo, de que eu tenho pouco tempo, e aí você nem tem tempo de conhecer a pessoa, porque às vezes nem a pessoa tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Então, duas pessoas que não estão Sim. entendendo o que estão acontecendo, estão tentando criar um relacionamento que não tem base nenhuma, não tem uma régua nenhuma, nunca teve. E aí não dá certo, né? Não tem como dar certo. Sim, Exatamente.
Opa. Tem aquela questão também de que a gente já falou aqui algumas vezes, desculpa, João, sobre a gente começar, tipo, a viver a partir dos 20, 21 anos, Uhum, algumas pessoas até os 26 anos, né, os uhum. LGBTs, começar a viver a própria vida e a fase adolescente, assim, entre aspas, né, a partir dessa idade, assim, mais adulta, assim, e aí querer curtir tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes sentir que é um relacionamento, e aí depois falar, ai, não, não quero mais, enfim. Mas acho que é um pouco disso, né? Uhum. Exatamente. Uma coisa até que eu fiquei pensando muito é que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, enquanto a gente também lida com feridas emocionais muito profundas, né? Uhum. Pessoas LGBT, assim, tem até uma frase de um livro que eu gosto muito, que é o nome até Terapia Afirmativa, ele é brasileiro, até do Clécio Borges, que eu acho que é o pioneiro aqui no Brasil realmente em falar sobre terapia afirmativa. Eu acho que é uma das poucas obras que a gente tem aqui no Brasil. Mas ele coloca assim que toda criança que não entra nos ideais heteronormativos, eu já li tanto essa parte do livro que eu acho que eu até decorei, mas está sujeita a críticas, a sanções, a qualquer tipo de abuso. Então, ou Sim. seja, quando a gente foge do heteronormativo, a nossa infância já tende a ser uma infância muito sofrida já por bullying, por essas questões. E por mais que a gente se desenvolva e eventualmente até a gente encontre um mundo mais inclusivo, tudo isso vai reverberar na forma de como a gente interpreta as nossas relações. Acho que hoje a Uhum. maioria das linhas na psicologia, acho que todas, assim, pelo meu conhecimento, colocam que, apesar de, né, a psicologia moderna não focar tanto lá na infância como antes se focava, mas ela é fundamental porque é lá que a gente forma as nossas coisas mais primitivas de lidar com relações. Então a gente já Uhum. tem aquela sensação, né, de tempo perdido. E aí a gente quer fazer dar certo de qualquer forma, sem saber lidar com sentimentos, às vezes, de machucados muito profundos, assim, também, né? Não sei se vocês concordam com isso, se faz Uhum. sentido para vocês. Super, super. E também, não só essas questões de relacionamento, mas também questões profissionais também, né? Isso. Um sentimento de insuficiência e querer correr contra o tempo para conseguir um sucesso e tal. Ascensão na carreira e tal, que a gente geralmente vê, ou dizem pra gente que geralmente é aos 30 que tem que estar com sucesso, e aí você chega aos 30 a gente que é LGBT chega, né, tarde, se aceitando em várias questões, e aí tentando, acho que fazer tudo acontecer ao mesmo tempo é meio, né, Uhum. enfim, Você falou estranho. de essa parte do linha profissional, Bi. Eu tava lembrando agora que assim que eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu ouvia muito falando, ah, tal lugar não contrata gays. Ah, Se não se chegar na Sim. já eu ouvia muito. E aí eu lembro que quando eu fui contratada assim num lugar, eu falei, gente, eu não posso deixar ninguém saber que eu sou gay. E eu tenho que dar o meu melhor, porque eles não vão me mandar embora. Eu ah, preciso desse emprego. E aí eu acho que, não sei se eu tentava compensar de alguma forma por esse medo, assim, de ser mandado embora e alguém descobrir. Ou então se alguém só desconfiar, nem saber que se eu sou ou não, e já, aquilo já ser um problema pra mim. Então eu lembro muito disso no começo, e aí eu levei isso como regra, talvez, assim, durante muitos anos da minha vida, assim. Aí depois de um tempo eu falei assim, gente, não pode ser assim, pelo amor de Deus. Aí comecei a ver outros exemplos, outros lugares. Falei assim, não, gente, isso aí é uma visão muito ultrapassada. Existia mesmo num passado muito distante. Hoje em dia já não pode existir, não existe tanto assim. Ainda existe, claro, mas não tanto assim, né? Eu não posso carregar isso pra mim como verdade absoluta. E aí o e, tempo eu fui mudando. essas coisas parecem que estão tipo num bambolê e você não pode deixar o bambolê cair, né? E É, é Sim. relacionamento, é questões profissionais, é questões pessoais, é família, né? E você uhum. ali rebolando o relacionamento, Mais e do que a aí Anitta no VMA. Literalmente. e aí você não pode deixar Literalmente. o bambolê cair, Não. porque se cair, e aí eu acho que muitos LGBTs também têm muita resistência de procurar terapia, porque não quer revisitar muitas coisas do passado, porque a gente chega na vida adulta muito fragilizado já, né? Uhum. Depois de tanto rolê que a gente já passou, chega muito fragilizado. E essa questão profissional acho que também pega muito, acho que falando como homem gay, tipo, existe uma pressão muito grande e existe uma competição também, né? E aí surge várias outras coisas. Você tinha citado, Bi, sobre a questão da síndrome do impostor, que você passou também, né, o Hiroshi? Hum. Sobre de não se sentir suficiente, enfim. E eu acho que tá tudo isso no bambolê, é muito estranho.
Eu tento me esquivar um pouquinho de algumas questões dessas. Eu acho que vocês também, os quatro aqui, acho que já, vocês três também já passaram por muitas dessas coisas. E é muito bizarro, né? Tudo que a gente tem que é, aguentar e não deixar o bambolê cair. Sim. É Eu aquela acho que questão de compensação, assim, também, né? De que muitas vezes, até a pessoa LGBT, às vezes tem aquela questão de, não, olha, eu devo ser melhor, eu devo ser não sei o quê, até como uma forma de obter aquela aceitação, assim, né? Uma coisa que é muito, muito comum é, por exemplo, aquele homem gay que é mega bem-sucedido, né? Que trabalha horrores e é bem-sucedido, e mesmo assim ele ainda volta para uma família que é extremamente preconceituosa, né? Como se fosse assim, entregar todo aquele sucesso para a família, olha, agora eu sou aceito, agora eu sou digno de estar aqui, né? Que são questões que justamente acabam reforçando uma baixa autoestima, assim, também, né? Porque a gente está justamente entregando e se esforçando para ter uma aceitação que provavelmente nunca vai vir, né? De pessoas que seja lá porque não tem habilidade, porque não tem esclarecimento, porque se reproduzem por ódio mesmo, que não entregam o que a gente precisa, né? Dentro de casa. sim, essa questão do bombolê, eu acho que o que o David falou pra mim é muito real. Por muito tempo da minha vida eu reproduzi isso. Tipo, eu tinha que ser muito bom, o melhor dos filhos, não dar nenhum tipo de trabalho pra minha mãe, ser o mais responsável, cuidar do que fosse preciso, porque eu já era gay, né? Então eu já tinha o máximo, já dava o máximo do problema possível, entendeu? Tipo, eu não podia ultrapassar aquela linha, não podia ser irresponsável. Então, até isso mudar na minha cabeça foi muito tempo, então por isso que agora eu sou irresponsável. Por isso que agora que eu sou responsável mesmo, Largou entendeu? tudo. Larguei tudo, entendeu? Esqueci. Jogou tudo Mas pro alto. joguei tudo pro alto e foda-se, entendeu? Tipo, o ser gay não é a pior das coisas, entendeu? Tipo, é uma coisa muito, e é muito cruel mesmo a gente crescer com esse peso, sabe? Levar isso pra vida toda, que a gente tem que ser a melhor das pessoas, entendeu? A gente tem que ser bom, tem que ser legal, tem que ser simpático, tem que falar com todo mundo, tem que ser bom com todo mundo, tem que ser o melhor profissional, o melhor namorado. Não, gente, a gente não tem, a gente tem que simplesmente viver um dia de cada vez e ser o melhor que você consegue ser da maneira que você é, entendeu? Não por conta de outras pessoas ou por julgamentos de outras pessoas. E até isso mudar na minha cabeça foi bastante tempo. Sim, e acho que escolher uma profissão também às vezes é muito estranho, assim, eu falo particularmente, tipo, escolher uma que eu acho que não vou passar por algumas situações, De e ao mesmo preconceito, né? preconceito, e ao mesmo tempo eu também tenho que ter muito êxito nessa profissão. E Sim. aí é muito ruim isso. E se você também é uma bichinha afeminada, é muito complicado também, porque a gente sabe que a maioria dos lugares vai ter algum rolê com a gente. E é muito, muito estranho. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para o João sobre como ele escolheu a profissão dele, que é ser psicólogo, né? E se desde quando ele escolheu, ele já pensava nisso, eu quero ser psicólogo para atender principalmente o público LGBT, porque eu vejo que você já emprega isso no seu Instagram, você abre caixinhas, você responde Hum. muitos questionamentos, muitas perguntas do pessoal que te manda. Eu acho isso muito legal e produz vídeos, né, para levar um pouquinho de luz, esclarecimento também para a comunidade. Uhum. Olha, David, a minha história é meio estranha, porque assim, na verdade a psicologia não era a primeira opção, né? Sim. Eu sempre cresci, eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia, até hoje eu sou. Eu sou Nossa. Uhum. muito uma gay tecnológica, assim, né? Gay do E TI. todo mundo falava, ah, não, porque ele tem que fazer computação, não sei o quê. Fui eu para computação. Mas não gostei. Eu continuo Uhum. amando tecnologia, mas não no mesmo ângulo da computação. E além do mais, era um curso muito, muito hétero, né? Uhum. E eu não curti muito. Mas aí o que que aconteceu, assim, né? Desde os meus 16 anos, eu fazia já terapia. Eu já fiz antes da minha vida, mas eu sinto que começou mesmo aos 16, porque eu tinha ansiedade social, fobia social. Uhum. Hoje eu vejo, na verdade, né, que muito do meu transtorno não era, sei lá, pelo como o transtorno de fobia social é no geral, assim, mas era por causa do preconceito que eu passava, né? Eu me fechava, eu tinha muita dificuldade de interagir com pessoas. Até hoje eu sou uma pessoa mais reservada, assim, mais estranhão. Mas na época isso prejudicava muito a minha vida. Hoje, assim, eu tendo conhecimento, eu vejo que era muito por causa de todo o preconceito
que eu passava. Minha terapeuta, ela não era LGBT, mas ela me ajudou muito com isso, né? E com o tempo eu fui ligando os pontos. E quando não deu certo na computação, eu já pensava em fazer psicologia, né? Mas no sentido de que, poxa, a terapia me ajudou tanto e eu queria poder ajudar outras pessoas dessa mesma forma também, né? E aí que eu entrei para psicologia. Só que, como eu disse para você, assim, durante o curso de psico, eu não vi absolutamente nada sobre comunidade LGBT, sobre questões de minorias, absolutamente nada. Eu imagino que até hoje, talvez eu imagino que tenha mais, né? Porque foi lá em 2018 que eu me formei, comecei em 2013 a faculdade. Hoje eu imagino que talvez tenha mais, esperamos que sim. Mas sobre, por exemplo, terapia afirmativa, foi uma coisa que quando eu descobri que existe uma psicologia focada em pessoas LGBT, até se vocês rolarem lá pro final, lá do meu feed do Insta, não era tão focado em pessoas LGBT, porque eu nem sabia da existência da terapia afirmativa. O que é muito assim, eu tinha até medo de falar, às vezes eu botava um postzinho aqui, outro ali, sobre saúde mental LGBT, mas eu tinha medo de que as pessoas não iam querer fazer terapia comigo, porque eu sou gay, né? Então Uhum. tem isso que a gente também observa em muitas pessoas Sim. LGBT, assim, ah, não, olha, estou indo na minha Sim. cidade e tal, e eu já tinha muito esse medo. Mas aí, quando eu descobri a terapia afirmativa, e foi, acho que foi lá pelo início da pandemia, na verdade, que eu comecei a ler mais, assim, sobre, foi o que mudou muito a minha vida, como pessoa LGBT e como psicólogo, porque eu Uhum. comecei a entender de onde vinha muitas das questões que eu passava, comecei a ver que, olha, que não é porque eu sou gay, mas por causa do preconceito que eu passava, né? Eu acho Uhum. que essa distinção, ela pode parecer muito óbvia, mas ela é fundamental. Tipo, eu sou, Sim. eu passo isso que eu sou gay. Não, a gente passa isso por causa de todo o ódio que a gente enfrenta todos os dias, né? Sim. Sim. E e foi a partir daí que eu comecei a tentar trazer isso um pouco mais, né, para o meu lado profissional, assim, né? E foi desafiador, mas estamos aí, né? Mas é mais ou menos essa minha história, assim. Entendi. Hoje você atende só a comunidade LGBT, pessoas LGBTs mesmo? Não, não, eu atendo hétero também, trato como se fosse normal, Como se assim. fosse gente, né? Pelo Como amor de se Deus. fosse gente, tudo bem, Mas eu entendi. digo assim, que eu acho que 95% assim, eu acho que eu conto os dedos de uma mão, assim, as pessoas hétero cis que eu atendo hoje, né? Que a maioria dos meus pacientes são todos LGBTs, assim, felizmente. Ai, Ai, que que Ai, que bom. legal. bom. Que legal. E você sente, assim, tem algum assunto que é mais recorrente? Não sei se você pode falar, mas tipo, de procura, assim, que o público LGBT procura por várias questões. Acredito que pode ser, não sei, talvez aceitação, eu acho que é o principal, assim, que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Não sei se você pode falar alguma questão recorrente que as pessoas procuram você? Então, assim, eu penso que os motivos pelos quais as pessoas buscam, na verdade, são muitos, assim, mas eu digo que todos eles são derivados da LGBTfobia. Eu sei que isso é meio óbvio de dizer, assim, mas é desde umas questões de autoaceitação, como também de aceitação por outras pessoas, questão de relação com a família, questão de relacionamentos também. Mas, basicamente, assim, a gente vê como que o preconceito, como que todo o ódio que a gente recebe muda o rumo da nossa vida comparado Uhum. a outras pessoas, né, que não passam pelo Sim. mesmo, né? Sim, E eu digo assim que a principal demanda, no final das contas, é exatamente essa: como lidar melhor em um mundo dominado por pessoas hétero cis e muitas delas preconceituosas, né? Mas é aquela questão, né, gente? Eu diria que é muito pelo preconceito mesmo, assim, por tudo que a gente passa. a gente acaba também internalizando muita coisa também, né? E aí depois pode escavar tudo isso aí, fazendo terapia, um trabalhão, mas é tão necessário, é tão bom, né? Fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia foi em 2016, 2017. Acho que eu não me vejo, não sei o que seria de mim se não tivesse começado a fazer terapia naquela época. O Cleito começou um pouquinho depois, né, Bi? Eu acho que. Ai, amiga, eu não lembro quando foi, mas eu já era velhinha já quando eu comecei. Kakora. Já estava mais velho quando eu comecei. Mas para mim estava num período muito ansioso e realmente
É muito estranho e incrível como que uma conversa que você consegue ter com uma outra pessoa, que você poderia ter com qualquer outra também, abre a sua mente, você consegue lidar melhor com aqueles conflitos que você tem no dia a dia, sabe? Eu sempre quando eu ia, eu ficava com esse questionamento, falando, gente, eu podia ter falado tudo isso que eu falei aqui para qualquer pessoa, e eu conseguiria. Mas quando você tá ali na sala, eu não sei o que acontece, é realmente uma mágica mesmo, que faz Acho que você se entender melhor. acho que o profissional, né, por estudar e tudo mais, ele faz você se sentir à vontade, né, Bia? Ele deixa você Exato. muito mais à vontade. Acho que ele. Eu não fiz ainda terapia, mas eu tenho, pelo menos pelo que vocês falam, assim, as pessoas que fazem terapia falam que é leve dentro da sala. Você Sim, não tem aquele ambiente de preconceito, de julgamento. Você se sente bem em falar o que você tá sim. sentindo. E, inclusive, já tenho um tempo, comento com vocês que eu tenho essa necessidade de fazer a terapia. Eu nunca fiz, mas eu tenho uma vozinha assim na minha cabeça que fica falando assim, ai, não. Deixa pra mais pra frente, não. E eu acho que é o medo do que eu vou falar e do que eu vou descobrir, assim, de coisas que eu É, guardei pra mim gata. por muito tempo e eu não falei. Então, eu sei que eu tenho que fazer, que é algo legal, é algo bom que ajuda, mas eu ainda tô lutando internamente pra ir lá e falar, não, vai lá e faz, que vai te ajudar. E aí eu ainda não ganhei essa luta ainda, mas tá acontecendo. Um Uma conflito aí. coisa, uma coisa, né, gente, que é muito, infelizmente é muito comum, né? Todo psicólogo, assim, né, a gente é regido pelo código de ética, né? A gente tem um código de ética da profissão, até recomendo todo mundo, vai lá no Google, bota código de ética da psicologia. A primeira é um PDF lá que tem lá no Google, que é do nosso conselho. E o que que diz nesse PDF, assim, né? Uma das questões que diz é que o psicólogo, ele não pode discriminar, ele não pode induzir a convicções de qualquer tipo, religiosas e tal, não sei o quê. Só que até o David estava falando mais cedo, às vezes, sobre até o medo de buscar terapia, e muitas vezes é de revisitar questões passadas, mas muitas vezes é do psicólogo reproduzir o preconceito que a gente já sofre na rua. Uhum. E Uhum. eu digo assim que isso é uma questão que eu sempre recomendo assim, olha, se você se identifica como LGBT, é sempre recomendado buscar terapia com uma pessoa LGBT, né, para justamente trabalhar essas questões em um ambiente mais seguro, né? Obviamente, pessoas LGBT também reproduzem preconceito, mas é incrível, assim, o número de absurdos que eu escuto de pessoas que começam terapia comigo e falam, ai, João, ela deu uma oração para eu fazer durante a noite. Meu Meu Deus Deus. do céu! Ou de questões, principalmente com pessoas bi, assim, não, mas você está confuso, talvez Ai, Jesus. você quer ser, não sei, você quer ser gay por causa dos seus amiguinhos que são gays, mas você é hétero. Meu É umas coisas Deus. bizarras, assim, né? Então, Gente. eu entendo que talvez esses profissionais, eles querem ajudar, mas falta habilidade, falta conhecimento, obviamente nem todo Uhum. profissional hétero tem, né? A minha psi, por exemplo, né, lá nos meus 16 anos, ela me acolheu, né, de uma forma que eu respeito muito ela até hoje pela forma como ela lidou com tudo, né? Porque eu só fui me aceitar mesmo lá pelos 18, então ela participou de tudo isso. Ah, mas eu digo assim que muitas vezes até o medo é de a gente se abrir, sendo que tantas vezes na nossa vida, né? A gente não sei se isso aconteceu com vocês, mas quantas vezes a gente já não se abriu e a gente levou mais ódio ainda na cara, Uhum. né? E aí a Uhum. gente vai, mesmo que seja um profissional, a gente vai lá e faz a mesma coisa, e a possibilidade de isso acontecer novamente, né? Então, eu penso que é muito compreensível até esse medo. Senhor, né? Sabe uma coisa que eu Sim. percebi? Aí eu não sei se tem como ajudar isso ou não. Ou se tem alguma dica, porque quando eu tava pesquisando terapeutas e tudo mais, primeiro eu pesquisei pelo convênio. Aí eu vi assim, a pessoa que tem. Ah, assim, eu sei que tem atendimento psicológico pelo convênio e tudo. Eu falei assim, então eu quero dar prioridade para isso no primeiro momento. E aí eu senti muita dificuldade, porque assim, não tem um. Quando você vai pesquisar, não tem lá escrito assim, psicólogo LGBT, psicólogo É. heterossexual, né? E Aham. aí eu não sei se tem como uma forma, assim, se existe um link, algum lugar que a gente consegue É. pesquisar e falar assim, ah, beleza, aqui são psicólogos LGBTs, pessoal que Ninguém entende. pergunta, vida. Chegamos a ser gay. Se você for É. gay, eu não Você vou passar com você, não. Se Não, tu não for sou gay, eu gay, não quero. então é isso. Ah, Ah, então tá bom, obrigado, viu? obrigado. Tchau pra você. Eu já pesquisei também, não achei. Eu pesquisei exatamente isso no Google, psicólogo gay, não sei o quê. E aí aparecia questões gays, assim, e tal. E aí eu falava, não, gente, eu quero um psicólogo gay, não achava. E, é, e foi um dos motivos. Eu conversei com os meninos, eu falei assim, gente, eu acho o máximo o trabalho que o João faz. E uma vez eu vi até que você abriu
uma caixinha de inscrição, né, para atendimento, para você Isso. atender essas pessoas. E aí a demanda foi tanta que aí você não conseguiu fechar com todas. Mas mesmo assim, você indicou outros psicólogos que também são LGBTs. E aí Aham. eu acho muito legal isso porque amplia a rede e aí as Isso. pessoas conseguem encontrar, né, pessoas assim que precisam e querem passar com pessoas, com psicólogos LGBTs, né? Infelizmente a gente não tem assim, tipo, digamos, um site ou alguma questão que liste, assim, até porque aqui, isso é o meu conhecimento, né, gente, eu posso estar errado, mas não tem até, por exemplo, um curso em terapia afirmativa, né, a Uhum, gente tem curso, uma especialização, eu falo, a gente tem formação, assim, em gênero e sexualidade, né, até agora nas minhas férias eu fiz um curso bem legal nessa área também, que eu acho sempre legal, assim, escutar outros colegas também falando sobre esse tema. Mas formação, a gente não tem a formação, a gente tem pouquíssimos livros, assim, esse do Clécio Borges que eu falei mais cedo, Terapia Afirmativa, eu acho que é a única não, que eu já encontrei outras, mas eu digo que é São menos uma de das 5 poucas. obras, assim, aqui no Brasil que falam sobre isso, né? Em teoria, né, meninos, uma coisa que eu sempre penso assim, é que todo psicólogo deveria ser, entre aspas, afirmativo. Todo uhum, psicólogo deveria reforçar vivências e reforçar, tá, o nosso Sim. código de ética. Mas, infelizmente, a realidade é que muitas pessoas rasgam o código de ética. Né? Então, a minha dica é sempre assim, né? Ainda mais em convênio, que às vezes a gente não sabe muito bem como é que vai ser, se a gente tem o poder de escolha, é sempre até de perguntar, né? No sentido de, olha, você trabalha com pessoas LGBT, como é que você lida com isso, né? Qual a linha que você segue como profissional. Claro, certeza não tem como a gente ter, né? A gente vai ter durante o processo, né? Mas uma coisa que eu também sempre recomendo, e até agora é uma diretriz até do Conselho de Psicologia, que o psicólogo ele deve entregar nas primeiras sessões ou indicar a possibilidade da pessoa ler o código de ética, né? Para que ela esteja ciente, olha, isso pode acontecer, isso não pode acontecer dentro de um consultório de terapia, né? Nossa. Online ou presencial. Isso eu sempre recomendo, olhem o código de ética, porque algumas pessoas pensam assim, de que às vezes vão na terapia e por não ser um profissional que está falando aquilo para elas, tipo, não, olha, você quer ser assim porque os seus amigos são assim. A pessoa vai se questionar, vai pensar, olha, então tem é, alguma coisa mesmo comigo, porque é um Uhum, profissional que está dizendo, mesmo um profissional que Sim. está falando bobagem ali. uhum. Então, é uma coisa que também, obviamente, não tem como a gente fiscalizar 100%, né? Mas a ideia até é sempre até olhar o código de ética também, perguntar aos profissionais para o que que pode, o que que não pode acontecer. é interessante isso. Eu nunca ouvi alguém falar sobre a questão de antes procurar o código de ética, porque realmente eu já ouvi LGBTs, pessoas que eu conheço, falando sobre várias dessas situações de que se abriu e uma psicóloga falou sobre espiritismo e Sim. tal, falou que umas coisas bem absurdas de que existia um espírito na pessoa. Enfim, umas coisas bem Uhum. absurdas assim que eu falei, nossa, gente, isso aí não existe. E eu acho que tem muita gente que não sabe também, né, sobre esse código de ética que acho que esclarece muito sobre essas coisas também, né? E isso confunde muito, né? Dependendo de como a pessoa fala com você, o profissional pode confundir tudo que você já acha sobre você, né? Eu achei bizarro isso, mas interessante. É, Ai, gente, acho que me perdi aqui um pouquinho no roteiro. Tá, eu vou puxar aqui. Ô, João, É. eu queria que você falasse uma coisa. Se você postou recentemente um vídeo falando sobre regulador emocional, eu achei muito interessante isso. Eu queria que você falasse um pouco, se você pudesse explicar pra gente, para o pessoal que tá ouvindo, o que seria isso e como isso acontece. Aham. Beleza, beleza. Então, o que que é regulação emocional? Regulação emocional é uma coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo faz. O que que é isso? Assim, todos nós sentimos, né? E a gente vai ter formas de regular as nossas emoções. Por exemplo, sei lá, estou me sentindo com muita raiva e eu vou para a academia e deixo a raiva na academia. Muitas pessoas já fizeram isso. Me senti melhor quando eu saí. Eu usei, de certa forma, a academia para regular aquela minha emoção lá Hum, negativa que eu estava sentindo. Por exemplo, eu estava, não sei, cheguei estressado do trabalho, fui lá, tomei um banho quente para desestressar. Eu usei o banho como regulador emocional. Né? hum, O ser humano
ele usa várias estratégias para regular suas emoções, né? Ah, não sei, briguei com meu namorado, fui lá comer 3 barras de chocolate. Eu Eu. estava sentindo uma emoção negativa, tentei colocar uma positiva, né, do prazer de estar comendo alguma coisa doce, sei lá, para tentar regular as minhas emoções. Todo mundo faz isso. Algumas estratégias são saudáveis, né, e outras nem tanto, né? O que eu observo é que muitas pessoas LGBT buscam muito regulação emocional, no sexo e na pornografia, né? No sentido assim de, e até também no uso de substâncias, que por a gente às vezes lidar com tanto preconceito, lidar com tantas questões, às vezes a gente está, sei lá, se sentindo mal, a gente está tendo alguma reação negativa, a gente usa uma outra situação para se sentir melhor, como, por exemplo, sexo, como pornografia, como até mesmo o uso de substâncias, né, o abuso de substâncias, né, que infelizmente é algo que acontece muito, que não é nenhum uso tão recreativo assim, que é um uso justamente para deixar o preconceito de lado na nossa mente e conseguir se libertar, às vezes, em alguns momentos, né? E com o Entendi. tempo isso é danoso, né? Sim. É muito, muito estranho. Eu achei interessante. Você fez um vídeo sobre isso, falando sobre o regulador emocional. E realmente, quando a gente chega assim no serviço, ou coloca uma música, ou sei lá, toma um banho quente que dá para relaxar. Mas eu achei muito interessante isso que você falou sobre muita gente recorrer de forma excessiva, né? E abusiva sobre sexo e pornografia, ou até de substâncias também. O que eu acho que é muito recorrente, pelo que eu conheço mais é sobre substâncias. Eu conheço muita gente que recorre a substâncias como regulador emocional. E é muito. Eu até falo para ela, amiga, é melhor você fazer uma terapia do que você ficar usando isso. Cleiton, essa é pra É, você, hein, Cleiton? ué, gente, É, não ao substância invés de você nenhuma, não, beber, gente. ao invés de você tomar uma E cachaçinha. é água, é água. Mas substâncias, assim, quando a gente fala substâncias, cachaça também, né? Álcool, ele entra nessa É, lei. eu Tudo acho bom? que não. Não, amiga, não tô falando pra Tudo você não, bom, pelo amor de gente? Deus. Tô brincando, amiga, brincadeira. Não era brincadeira não com você. Mas eu tô pensando porque, assim, até pessoas da minha família mesmo, que eu olho, assim, que são mais velhas hoje, que eu entendo hoje que eles usavam o álcool como um regulador emocional, pelo que vocês estão falando agora. E que se queriam se dopar, se ficar entrar no estado de estar bêbado mesmo, pra aliviar a pressão do dia a dia, Lidar problemas com as coisas, familiares, né? pra lidar com as coisas. E Mas na eu não tinha comunidade mesmo pensado sobre falando, isso. eu vejo muita gente recorrendo a substâncias, gente. Muita gente, E assim, sexo tá. também, né? Eu acho que também é uma das coisas da... Também. As gays são muito sexuais, então acho que tem total sentido isso. É aquela É. questão de que o homem sempre foi muito ensinado pelo físico, assim, né? Uhum. Pela conquista, pelo físico, pelo dominar, né? Aquela questão. E aí, o sexo, o que que acontece? Até teve Tava vendo uma matéria um tempo atrás, era sobre o banheirão, né? O clássico banheirão. E Uhum. até uma das pessoas os homens que foram entrevistados, ele falou assim que quando geralmente ele vai pro banheirão, ele não está interessado em ter o orgasmo, ele tá lá para gozar, ele não tá para isso. Ele tá para que um outro cara ache ele interessante. Nossa. E esse é um ponto que eu achei muito curioso, assim, né? Que é muito de regulação emocional. Às vezes o prazer do sexo em si, ele é secundário à questão de, olha, eu quero que o outro me confirme como uma pessoa atraente, eu quero que o outro me confirme como uma pessoa que seja digna do desejo dele, Uma né? validação também. Exatamente, exatamente. E isso, de certa forma, é uma regulação emocional, né? Eu estou me sentindo mal em relação de autoestima, né? Não estou me sentindo, sei lá, digno do desejo alheio, não estou me sentindo bem, não estou... Aí o outro me confirma, eu me sinto melhor, né? E, claro, quando eu falo sobre, porque busca no sexo, busca no abuso de substâncias, pode parecer que eu estou sendo moralista, aquela coisa toda. Mas a questão não é se é bom ou se é ruim, é se causa algum prejuízo na sua vida. Se não causa, né, gente, não tem que Sim. trabalha, a gente sempre fala que a gente usa, o psicólogo usa o DSM, né, que é o Manual de Transtornos, em todo transtorno lá fala prejuízo significativo em um ou mais âmbitos da vida. Se não tem Uhum. prejuízo, ok, né? Tudo Se não é certo, algo querida, seu tão banheiro. frequente, aquela coisa toda. Mas eu penso que é muito por aí, assim, né? Muitas vezes a gente está por questões, às vezes, muito internas, que até pode dar um alívio, por exemplo, o sexo naquela hora até dá um alívio, mas depois volta, né?
Sim, e também sobre essa questão da pornografia, do sexo, acho que mais da pornografia também. Acho que também pode. Eu já vi também algumas pessoas falando sobre a idealização, né, do corpo, sobre a sexualização mesmo de homossexuais, da comunidade, assim mesmo, que é tudo visto como sexo, sexo, sexo. E aí acaba meio que deixando a pessoa meio que. Acho que a questão da validação, ela precisa, ela acha que ela precisa ter uma validação, mas depois que ela tem, aquilo é passageiro também. Acho que E tudo em volta pro excesso mesmo lugar, né? e volta para o mesmo lugar, fica naquele ciclo, né? Vicioso. Aí ela acha que ela precisa, ela vai lá atrás, mas depois aquele sentimento é passageiro. Aí passa, aí ela se sente vazia de novo, se sente mal de novo, né? E tanto com drogas quanto sexo. Eu acho que é um pouco disso, né? Uhum. Exato. Eu Nossa, acho amiga, que é isso. pesou, pesou, pesou. Pesei, né? Mas eu penso dessa forma, acho. Eu acho que É, entra também muito, amiga, nessa questão. Tem um tópico que a gente colocou aqui, que eu queria que o João discorresse, sobre a questão do não curta feminados, aquela coisa, tipo, do macho Uhum. por macho, entendeu? Tipo, aquela hiper. É, eu não sei como você pode falar, hipermoralização. Masculinização? Isso, amiga, obrigado. Aquela Uhum. hipermasculinização do homem, sabe? Tipo, ele precisa ser muito viril, muito, muito masculino, próximo do hétero mesmo para o gay sentir a atração pelaquela pessoa. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso também. Sim, sim. É, até eu gravei um vídeo sobre isso tempos atrás na página, até hoje me xingam nos comentários nesse vídeo e tal. Ah, Nossa, porque não é isso, porque não tem nada a ver. E sendo que eu só coloquei algumas hipóteses naquele vídeo, assim, e né? Que muitos dos basic... tópicos que a gente colocou aqui foi dos vídeos que a gente assistiu Uhum. do seu Aham. Ah, Instagram e obrigado, do... gente. Nada. Mas, mas então, eu penso assim, né, que muitas vezes sobre o ser a questão do a gente vive numa sociedade, antes de tudo, né, gente, que tem um desprezo pelo feminino. Né? A sociedade Sim, heteronormativa tem um Sim. desprezo pelo feminino. Né? É colocado desde a infância, é algo que é reforçado dentro da gente. E seria, eu acho que, inocência a gente pensar que toda essa questão de machismo, mas são 10 homens se relacionando, mas isso vai entrar também dentro da nossa comunidade. Né? A gente vê, por exemplo, aquela questão, o preconceito contra passivos, por exemplo, que a gente vê nos aplicativos. Sim. Né? A gente vê tudo isso, é uma sociedade que despreza o feminino. E qualquer, por exemplo, pessoa que demonstre esse espectro feminino, digamos assim, né? Que obviamente não existe essa coisa de mundo masculino, mundo feminino, a gente coloca mais assim para, entre aspas, rotulação. Mas, tudo que entra um pouco nesse espectro, digamos assim, é sujeito a essas sanções, é sujeito a preconceito. a E junto a rejeição, né? isso, exatamente, e junto a isso a gente cresce também com o ideal, qual que é o homem certo, entre muitas aspas, bonito e atraente que a gente vê. É o homem masculino, é o homem definido, é o homem Viril, é né? agressivo, viril, exatamente, sexual. Esse é o homem, vale, ele está lá no topo da cadeia alimentar, digamos assim, né? Sim. E a gente vai crescer e vai falar, olha, beleza, então esse é o homem que eu devo me apaixonar, esse é o homem que eu devo ir atrás. Por isso que muitos homens gays se apaixonam por héteros, né? Porque se apaixonam por aquele ideal de homem hétero cis também. E aí, né, por exemplo, alguns homens demonstrarem qualquer tipo de trejeito, qualquer questão mais do espectro feminino, eles são colocados abaixo, né, nessa questão, né? O que é Inferiorizados, né? exato, que é muito reforçado assim na nossa sociedade, né? Até, Nossa, até falando. Desculpa, pode falar. não, pode falar, pode falar. Não, eu só ia perguntar pro João, na verdade, que eu conheci o João faz pouco tempo, né? Então eu acompanhei os vídeos mais recentes, os mais antigos eu ainda não cheguei, né? Até falando mais sobre essa questão do mundo feminino, dentro do machismo na comunidade, desse preconceito com o feminino e tudo mais. Eu tive várias experiências na minha vida, por ser asiático e gay, que eu percebia eu não sei se entra como fetichização, não sei exatamente como entra, mas eu tinha muita experiência, assim, de entrar no aplicativo, eles olhavam minha foto na época e falavam assim, você é passivo porque você é gay e asiático.
E assim, muito, assim, já partia desse pressuposto. Então, assim, as conversas às vezes já partiam desse pressuposto e começavam. Eu falava assim, gente, assim, tudo bem se eu quiser ser passivo, mas eu não sei, eu não tenho que ser passivo só porque você acha que eu sou. E isso me incomodava muito. Às vezes eu nem continuava uma conversa porque, assim, a pessoa já olhava pra minha foto e me rotulava ali e queria seguir a conversa a partir dali. E aí eu falava assim, não, gente, não, nada disso aqui. Era como se eu tivesse que marcar um checklist pra pessoa se interessar por mim. E eu não sei se você já fez algum vídeo sobre isso, se você tem, se você já comentou sobre isso no seu Instagram. Eu ainda não cheguei, se você comentou, Aham. A Não, mas eu é tô um tema que chegando. eu fetichização, quero né? É. trazer, né? É um tema que eu quero trazer também, né? Porque a gente vê que, por exemplo, tudo que a gente vê isso também, por exemplo, o sexo lésbico também é Uhum. extremamente fetichizado, né? Por exemplo, Uhum. o Brasil tem uma questão que é muito assim, que ele é o país que mais consome, pelo menos da última vez, né, que eu chequei, é o país que mais consome pornografia trans, ele é o país que também mais mata Mas pessoas mata, trans, é. né? Então existe muito aquela questão de, olha, serve para pornografia, serve para a sexualização, serve para isso, mas para qualquer Pra outra coisa viver, não não. serve, tem que Uhum. eliminar, né? E essas questões raciais também, a gente vê, por exemplo, pessoas negras também, né? Toda aquela questão da fetichização do homem negro também, né? Que é o ativo, que é aquela coisa assim, né? E algo que a gente chama isso, são atravessamentos de preconceito, né, que a pessoa sofre mais de um tipo de preconceito nesse sentido, né, tanto por Uhum. questão de orientação sexual, mas também por questão racial também. Entendi. Esse Ah, é um então tema que eu quero trazer mais. quando você levar no seu Instagram, eu vou estar bem lá curtindo lá e compartilhando. É que essa questão do preconceito dentro da comunidade, eu já ouvi também muitas matérias também falando é, sobre a questão do homofóbico, né? E sobre aquela coisa do homofóbico também ser um homem gay, um homem LGBT, e ele só é homofóbico porque, por exemplo, no caso, uma vez eu li que, no caso, se ele bate em outro LGBT, é a única forma que ele pode tocar naquele LGBT sem parecer que ele é LGBT, sem parecer que ele é gay, sem parecer que ele gostou daquilo. Eu não sei se você já, o João, né? No caso, não sei se você já viu sobre isso, se você tem alguma opinião sobre isso. Eu Uhum. acho um pouquinho complicado e problemático isso, Sim. porque quando Uhum. a gente trata um homofóbico, ele sendo LGBT, eu acho muito perigoso isso. Acho Uhum. um assunto muito perigoso. O que você acha, João? E esse eu cheguei a fazer um vídeo já, um tempo atrás, mas é basicamente assim, essa até hipótese, David, eu nunca tinha ouvido, mas é muito aquela coisa de, ele odeia gays, então ele deve ser gay também, aquela É, questão toda. sim, E eu penso que, ok, né, gente, até talvez algumas pessoas, existe toda a questão de que às vezes é mais fácil eu projetar o ódio no outro do que ter que encarar os meus monstros internos, né, ter que sim. encarar o meu autopreconceito, isso acontece. Por exemplo, João, isso é uma coisa que eu já coloquei, assim, até, de que eu já tive muito preconceito na nossa comunidade, quando no meu processo de Uhum, autoaceitação, né? sim. Diversos tipos de reprodução de preconceito, né? E eu Uhum, penso que isso é algo, infelizmente, muito comum, porque a gente uhum, cresce aprendendo que pessoas LGBT, enfim, são tudo de ruim na nossa sociedade. Mas agora, dizer que isso é uma totalidade, ou dizer que isso, não, isso homofóbicos, então, são, na verdade, LGBTs enrustidos. Então, quer dizer uhum. que esse é um problema dentro, então, da comunidade LGBT, né, que É, a sociedade lá, hétero cis, né, em sua maioria, não tem nada a ver com isso é um Uhum, problema interno, né? Então, é meio bizarro, na verdade, essa lógica, porque sim. é uma lógica de isenção, é uma lógica que, É, olha, eu não tenho que, eu não, eu sou hétero cis, então não tenho que me preocupar com isso, já que se eu fosse homofóbico, então eu seria gay, seria lésbica, enfim. uhum. Então, na verdade, é muito aqueles mecanismos assim de se tentar isentar. inviabilizar mesmo pautas LGBT, né? Uhum. Eu vejo muito dessa forma mesmo. Achei muito perigoso quando eu vi, porque é meio que se isentar, é meio que tipo assim, a culpa é de vocês, tá entre vocês mesmos, vocês que se resolvam e tal. E eu falei, gente, mas não, eu acho que não é muito disso. Eu acredito que seja. Muitos têm essa coisa mal resolvida mesmo, nessas questões, mas aí eu acho que é uma questão pessoal e tal, não acho que seja especificamente porque a pessoa é LGBT, mas é Uhum. muita coisa mal resolvida dentro dela. E quando eu vi essa matéria, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu nunca conversei isso com outro
psicólogo antes, aí por isso que eu te perguntei. Acho muito perigoso isso, a gente falar que o homofóbico é um LGBT e é a gente que tem que resolver, a comunidade. Ainda que a comunidade realmente tenha muito preconceito, né? Como o Hiroshi também falou, sobre os caras que ele encontrava no aplicativo. O Cleito também citou sobre caras que, não curto afeminados, não curto só passivos, não curto isso e aquilo, mas essa questão do homofóbico acho que me pegou mesmo. Eu falei, meu Deus, acho que não é assim, né? Isso vem muito, claro, é que eu tenho minhas visões sobre, tipo, a psicanálise, assim, né, que a psicanálise geralmente já tem uma cultura, nossa, novamente, né, a gente pode ser um preconceito meu, desculpem colegas, psicanalistas podem estar ouvindo a gente, mas tem aquela coisa, não, tem alguma coisa mais profunda, tem alguma coisa mais ali embaixo do Sim. inconsciente. Gente, às vezes é só ódio, às É, vezes é Só é só ruim ódio mesmo, só é mesmo que a filha da pessoa puta tá. mesmo, e é isso. mau caráter Exatamente. mesmo, Às vezes mas é só ainda. isso mesmo. Exatamente. Aham. é, Tem mais algum tópico, gente, que a gente ainda não discorreu aqui? Porque eu fui meio que indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e não. Subindo e descendo, né? Eu fui Amiga, emendando uma coisa. tem um item aqui que você ticou sobre ser otimista ou pessimista demais. O que a gente poderia falar sobre isso exatamente? Olha, aquela que nem lembro porque colocou. Mas eu não lembro se eu vi também no Instagram do João sobre otimismo excessivo e pessimismo excessivo. Eu não Uhum. lembro. Ou se eu peguei de outra matéria que eu vi. Não Uhum. lembro. Mas não sei. O que vocês acham? Pode falar ou não sobre Uhum. isso Eu, também? eu consigo interpretar isso, tipo, daquela forma, tipo, nós, né, como gays, tipo, a gente tá sempre, tem que ser aquela pessoa alegre e entregar muito entretenimento, ser feliz, animado, o povo animado, como a gente Aham. entendeu? Como a gente é lido muitas vezes, ou pessimista, tipo, a gente fica sempre apegado demais a questões que a gente sofre de homofobia, de ser inviabilizado de muitas formas. Você consegue discorrer alguma coisa sobre isso, João? Olha, eu penso assim, né, de que faz muito sentido, né, o que tu trouxe, né, Cleiton, porque o que que acontece? Ah, é complicado também a gente ir para esse lado do espectro, assim, né, mega, não, porque povo animado, aquela questão, porque isso pode até estar reproduzindo um preconceito que a gente sofre durante muito tempo, né, de que Sim. é inviabilizar o nosso sofrimento com base nesse otimismo, nessa diversão toda que os gays são retratados, assim, também. Mas uma coisa que eu percebo, e isso é muito até duro de pensar, é que às vezes muitos de nós, a gente vive numa vida em que a gente, eu não sei como dizer isso de uma forma muito clara, mas como se o mundo fosse dividido, literalmente, assim, entre pessoas hétero, cis e pessoas LGBT, sendo que as LGBT são extremamente receptivas e todas as pessoas héteros são extremamente preconceituosas, quando na verdade a gente está tudo muito misturado. Se a gente acaba vivendo também nesse mundo em que constantemente, né, uma coisa que eu faço é que eu tenho, aliás, eu coloco aqui, eu às vezes tenho muita dificuldade de, por exemplo, ver séries LGBTs, isso é uma coisa que eu estou falando do João, assim, porque como eu já que muitas séries LGBTs às vezes têm muitas questões negativas, né? Personagens Uhum. sofrendo preconceito, aquela questão toda. E às vezes meus pacientes, João, você já assistiu essa série? Você já assistiu? Gente, não. Às vezes eu tento. Às vezes eu tento assistir, né? Tipo, Heartstopper eu vi. Mas às vezes, como eu Muito bem. já entro tanto em Cuidado, falar mal contato. de Heartstopper, cuidado. Cuidado, hein? É cancelar agora Não, essa mas gravação aqui. não é uma questão de série ser ruim ou boa, mas a questão é que, Uhum. como eu já passo tanto tempo em contato durante uma semana com pautas muito sofridas das pessoas que eu atendo, que às vezes durante a semana eu preciso me desligar um pouco de tanto sofrimento, porque senão eu fico imerso nele. E geralmente as produções são realmente falando só sobre as dores, né? Sobre Exato. sofrimento, sobre Exato. tragédias da comunidade. Então eu entendo. Muita gente também tem essa resistência em assistir conteúdos LGBTs, assim, filmes e tal, porque a gente não quer ver de novo, a gente quer relaxar, Exato. né? Volta no Aham. regulador emocional. Sim. Exato. Tá melhorando nessa parte, vai. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá.
Agora as É. produções estão melhores. Vê Sandman. Sandman você vai gostar, entendeu? Ah, eu vou assistir, eu assisti. Tem LGBT, mas é só trambique, confusão, Ai, que gritaria, não tem, delícia! não tem, você não vai, não tem ninguém sofrendo nessa questão, você vai gostar. E tem Tem muito ninguém empinando protagonismo LGBT. moto, né? Tem. Sim, amiga, trucosa, roubando, que coisas assim. O Sandman tá nessa vibe. Então, acho que é isso, né, meninas? Tem mais algum item que vocês queiram citar? João, você quer comentar alguma coisa que você acha importante falar pro nosso público? Olha, gente, eu sei que às vezes pode parecer meio clichêzão, assim, mas é justamente aquela questão de, daqui a pouco você se identificou com alguma coisa que a gente conversou, né, se fez algum sentido, de ter uma rede de apoio, né, de pessoas LGBT perto de você que te deem suporte, que te validem por quem você é, não tem nada de errado com quem você é. E também buscar ajuda também sempre que necessário, né? Com o profissional LGBT, para até a gente entender, né, por que que nós fazemos o que nós fazemos, né? Entender toda a nossa história, por mais seja um processo difícil, mas de que a gente merece uma vida que seja digna de ser vivida, né, gente? É o mínimo. Sim, Sim, sim. sim. E que a gente consiga também ver isso mais também nas produções, também como Heartstopper e outras produções, pra gente ficar um pouquinho mais, dar um afaguinho assim e tal. E a gente se sentir melhor também, procurar terapia também, entender suas questões, né? E seguir o João, Ah, acompanhar o Sim, por obrigado. João. favor. Eu vi que você participou também esses dias de um podcast, esses tempos, é o Pod Gay, né? Eu E, amo. e lá você também falou que você também tem uma diva pop. Acho que também você até já produziu, não sei, acho que foi você que produziu um conteúdo sobre a importância da diva pop, né? A importância de um ídolo assim, né, pra gente. Eu Uhum. acho que se você puder falar também um pouquinho sobre isso Claro, também, é claro. meio que um conforto, né? Ter uma diva pop. A sua é a Kate Bush, pelo que eu, eu soube. Aham. Aham. Não, exatamente. Até um quadro dela aqui, não sei se o pessoal vai. Acho que o podcast é via áudio, né? Mas tem um quadro dela aqui atrás que meu, Ah, meu namorado me deu, de Mas como a você gente sou quer colocar profunda. esse episódio no YouTube, de repente, se quiser mostrar. é. Aham. Vamos lá. E, não, mas então, né? Na verdade, muitos autores têm visões diferentes por causa disso, mas todos eles geralmente colocam uma visão muito saudável. O que acontece, né, gente? Em termos de referenciais, hoje, infelizmente, as coisas estão mudando, mas durante muito tempo, a gente não tinha referenciais de pessoas LGBT, assim, Uhum, na comunidade, na mídia, né, na nossa questão social, na cultura, assim, que promovessem a reafirmação, inclusão e tal. E muitas das diva pop, justamente, a gente vai adaptar, né, ao que está disponível, né? Por exemplo, na minha época, né, eu aí quase 30 anos já na cara, mas não tinha, por exemplo, hoje a gente tem a Pablo Vittar, né? Hoje a gente tem Drag Race, por exemplo, né? A gente tem uma proeminência muito maior, a gente tem toda essa cultura, né? E até mesmo focada em subculturas LGBTs também. Mas antes isso não acontecia muito. Então a gente tinha, por exemplo, a gente tinha Madonna, a gente tem, infelizmente, ainda está viva, a gente tem Uhum. Madonna, aquela questão toda, que querendo ou não, vamos pegar lá nos 80, 90, a Madonna lutava por inclusão, lutava contra o uhum, machismo, né? Ela teve todo aquele processo, assim, na época da epidemia, né, do HIV. Então, se a gente for pensar, eram ideais que se alinhavam com que muitas pessoas LGBT que não tinham um representante na mídia é, conseguiam ver nela uma pessoa, uma Sim. mulher que era oprimida, né, num meio machista, extremamente sexualizado, né, a música, lutando e reafirmando por quem ela é. Então, Uhum. ou seja, rola uma identificação, né, e por isso que muitas vezes a gente vai ter a nossa diva pop. É às vezes parecido porque que muitos homens héteros têm jogador de De futebol lá, futebol, sim. né? sim. Porque se a gente for ver geralmente jogador de futebol que eles gostam, sei lá, é o cara, é o craque, é o agressivo, é o que não sei o quê, o que, né? Então rola Melhor uma perna, identificação com sabe? esses, Acho que é isso. A perna com esses grossa. ideais masculinos, né? Mas Desse jeito. é isso mesmo. Acho que se fosse também nunca conversei isso com a psicóloga, mas se fosse falar com uma psicóloga às vezes ou um psicólogo, né, hétero, às vezes não vai entender. Ah, isso é diva pop, não sei o quê e tal. Mas a Sim. gente sabe, né, o quanto é importante, o quanto a gente fica feliz também, né? Muita gente
eu vejo que é fervoroso com diva pop, briga, as gays brigam por causa de diva pop, mas Ah, defende disse com ela fora É, disso, né? ela tá Ah, falando dela mesma? tô eu já briguei entendendo. Ah, bastante, mas é porque a gente tem uma identificação muito grande, né? Acho que por anos, a gente que é dos anos 90, 2000, a gente, tipo assim, tinha como referência a elas, assim, e a gente meio que se sentia acolhido por elas também, né? E Lady Gaga, enfim, muito legal isso. Bom, meninas, então agora a gente já pode ir pro quadro de indicações. O Olha Isso, Bia, dessa Olha semana. isso, Bia. e O quadro de indicações para você ter um regulador emocional para você assistir, consumir alguma coisa que seja legal e não danosa, né? A gente só vai coisas legaisinhas poxa, aqui. e agora? Eu vou indicar o quê? Não Como sigam o assim? exemplo da Cleita, que ela é danosa mesmo, Tóxica. tóxica. Deixa para com É, isso. mas vamos começar com o João, nosso convidado. João, você trouxe alguma coisa para indicar aqui para os gays que ouvem a gente? Ah, gente, tem um livro que eu adoro, que é ele se chama Este Livro é Gay. Vocês já ouviram falar Ah, dele? eu acho que já. Já ouvi falar. É um livro assim que eu gosto muito porque ele é muito assim focado no espectro LGBT, obviamente, né, digamos assim, mas ele coloca assim tanto a pessoa que está se identificando como pessoa LGBT, está se entendendo assim, olha, para onde meu desejo é orientado, né, como eu me rotulo, né, como eu me comporto em relação à minha sexualidade. Mas ele também traz muitas questões que são muito comuns a pessoas LGBT, tipo LGBTs e religião, né, que é um tema que é muito espinhoso, assim, né, dentro da Sim. nossa comunidade, né? É possível ter uma religião e ser LGBT, né? Ele coloca até trechos, às vezes a gente vê muito pessoal aí dessas religiões, mais vezes que focam às vezes em questões um pouco odiosas, assim, porque é na Bíblia diz tal coisa. E ele pega trechos da Bíblia, inclusive, e coloca, olha, gente, mas historiadores hoje colocam que nem sempre isso foi dessa maneira, isso é uma interpretação. Então, ajuda a desconstruir muito até questões religiosas, questões também. Tem um capítulo também focado em familiares também. Olha, se o seu filho se identifica como LGBT, né, o que que você pode fazer por ele? Então, é um livro que eu recomendo muito. Se eu não me engano, o autor se chama James Dawson, É e é isso isso. mesmo. Então, este livro é gay. Gente, eu vou ter Chique. que comprar esse livro. E, amiga, você vai descobrir que você não é gay, gata. Se Amiga, será que eu prepara. sou hétero e Você eu vai- tô achando que eu sou gay? Amiga, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Você vai. Acabou o seu relacionamento agora. Fudeu. Ó, Kleber, acabei de ver acabou. que tem aqui na estante virtual por R$ 13. Olha, Aham. baratinho. Olha. Na Quem estante mais tem virtual. indicação? Vai Ah, lá, eu Hiroshi. tenho uma indicaçãozinha bem de boinha pra você relaxar, Bem que é, fresh. é um Instagram o nome dele é Luiz Marques, arroba Luiz Marques, Luiz com Z, e Marques, na verdade, é um X no final, é Marques. E o nome Ai, acho que eu não sei se ele tem um entendi. canal no YouTube, mas o bordão dele é Limpei e aí, que ele faz limpeza de várias coisas, de, tipo, panela, ele pega aquelas panelas bem enferrujadas, bem velhas, assim, Ai, eu já crosta. vi, menina. Ele limpa a Como menina, mas é pode? um prazer, é um tesão. Aquela panela bem Eu areada. sei, eu sei, eu E aí ele sei. limpa sofá, limpa chão de taco encardido. Ai, é uma delícia ficar vendo os vídeos. Eu amo. É Sentada no muito. sofá comendo bolacha, né, amiga? Sim, Sem aqueles limpar farelos caindo tudo, assim, ó. absolutamente nada. E muito bem, ver os outros Mas ver trabalhar. os outros limpando é legal. Aquela panela bem areadinha. Ai, é muito bom, gente. Sim, tudo que eu não faço na minha panela, eu amo. É muito bom, Essa sério. semana eu vi no Twitter um viadinho, ele reclamando com a Polishop porque ele comprou uma daquelas frigideiras e estragou Ó, todinha. Ele reclamando com a Polishop. Polishop, vocês me prometeram que não sei o quê. A frigideira toda destruída. E ele disse que mal usa a frigideira. Ai, que horror. misericórdia, E é então um ela é absurdo de cara aquela bonitinha. panela. Aham, menina, é muito cara. Bom, gente, eu vou indicar. O contraste, né? Um indica um livro, né? O Eu, quê? Não, gente, é sério. Eu vou indicar o EP da Isa, que saiu sexta-feira. Saiu sexta passada, entendeu? Maravilhoso, Ela Bia. finalmente decidiu sair da toca, parar de fazer comercial e lançar música. E ela lançou um EP na última sexta, que são 3 músicas, que é Mole, Mó Paz e Droga. Mó Paz foi a que eu mais gostei, tô esperando os visuais, eu espero que já tenham saído. Até o dia que a gente gravou, até o dia da saída do nosso episódio, que é na quinta, né? A gente tá gravando no sábado. Então,
por aí, já vai ter Rock in Rio ter rolado, quem sabe já veio os visuais aí, tô esperando. Ai, E é isso, arrasou. gente. Ouçam a Isa lá no Spotify, que ela merece. Gente, a Isa é tudo, pelo amor de Deus. A Imperatriz, né, amor? Segura. É isso, gente. Eu não tenho indicação essa semana. O quê? Julgando e Não não tenho. Você? Não, Não vou ter que tenho, cancelar gente. o Ai, episódio. Esse meio gay é muito corri tóxico. tanto. Eu corri tanto essa Nossa, amiga, semana. todo mundo É. espera pela sua indicação e você não tem indicação. Ah, eu Melhore, entendeu? falei. Eu Já vou aqui, falei. já vou aqui Meu. desfazer todo o Olha a episódio que a gente pressão fez. comigo, hein? Vou xingar muito no Twitter. João, meu amor, Gente. muito obrigado, viu, por ter participado. Eu vou pedir para você falar suas redes para quem quiser seguir você, acompanhar seu trabalho, que é muito bom e importante. Por favor, repassa aí para os gays irem lá encher mais o seu saco. Imagina, gente, muito obrigado pelo convite. Então, o arroba, até tô vendo meu username, que eu até esqueci. Eu todinho. Mas é psi underline João Bud. J-O-A-O-B-R-O-D. Eu vou te marcar também lá no Instagram. Qualquer coisa, vocês vão lá no Instagram que ele vai estar marcado no card do episódio também. E sigam ele lá, gente. O conteúdo dele é, tipo assim, 10, maravilhoso, assim. Eu Sim, adoro é ficar muito bom. assistindo os vídeos dele. Nossa E é isso, audiência vai super se espantar essa semana, porque a gente falou calmo, baixo. Sabe o que o João me Aham. lembra? A Rita É. Von Hutt. Vocês sabem quem é a Rita Von Hutt? Sei. A forma que ele, como que ele fala? Ele fala é a super mesma calmoso, coisa, super calmo, eloquente. tranquilo. É isso, gente. Tem dia que a gente tem educação e a gente fala direito, fala baixo, não A brinca. Lorelai também fala baixinho também, né? Sim, mas é isso, João. Muito obrigado, meu amor, por ter participado. A gente amou receber você. E até semana que vem, galeres. É isso. Obrigado, Obrigado, João. João. Desculpa qualquer coisa, João. Às vezes Desculpa as eu não meninas, tá? sei Elas são assim mesmo. Você que O dê, filha da alecrim puta. dourado. Mas obrigado por ter vindo, aceitado o convite. E é isso, gente. Vai acompanhar o João lá. Me chama de Isso, novo, muito- inclusive. Ai, amigo, já tá Volta. marcada a sua volta, segundo. Pode deixar. Se você quiser, toda semana a gente pode conversar, viu? Não tem problema. A gente tem várias coisas que a gente pode conversar aqui. Tranquilinho. Sim, Beijo, vai trazer meninas. você de novo para falar um pouco mais sobre pop também. Aham. Passado que ele gosta de Kate Bush, gente. Pra mim ele era mais novinho. Olha só. Aquela. Já tá começando Você a assiste Stranger rivalizar Things de também, uma João? pop. Hã? Assiste Stranger Things também? Sim, eu adorei, inclusive. E Running Up That Hill é minha música favorita da vida. Também. Aí, Nossa, olha. sabe o que eu vi? Palavra Que a aí. Kim Petras, não sei se você conhece a Kim Petras, mas ela fez um cover, ela lançou. Ficou muito Eu legal vou ver, também. eu não cheguei a ouvir. Ela fez um cover dessa música também, ficou meio legal. Ela acabou de lançar no Spotify também. Inclusive, essa é a minha indicação, então. A música do cover da Kim, cover da Kim Petras lá. Vamos lá ouvir, que ela fez o cover da Kate Bush. Ficou show. É isso, Tchau, gente. gente. Tchau. Obrigadão. Tchau, Mua. tchau. Beijo. Beijo. Gente.